Meu carro tá cheio de luzes de anomalia acesa no painel. Aquela árvore de Natal. O que eu devo fazer nessa situação? Vem comigo que eu vou te mostrar num caso real que nós estamos tendo aqui na nossa oficina. Bora lá! Sejam muito bem-vindos ao canal da Hatler Centro Automotivo, uma oficina especializada em manutenção automotiva de alta qualidade. Eu sou o André, proprietário dessa belíssima oficina que fica localizada aqui em São Bernardo do Campo, na Pauliceia. E aqui nesse canal eu gosto de mostrar as manutenções que nós fazemos, os procedimentos e como nós cuidamos muito bem do seu carro. E eu quero falar para vocês um assunto muito polêmico que eu venho acompanhando e venho vendo ultimamente muito, principalmente em redes sociais, no nosso canal lá do YouTube, nos comentários que as pessoas deixam e também clientes que vêm diariamente aqui na porta da nossa oficina saber sobre problemas dos seus carros. Do que exatamente eu estou falando? Eu estou falando, pessoal, de procedimento de diagnóstico. O que é de fato um procedimento de diagnóstico? O que um diagnóstico vai trazer de benefício para mim, para o meu carro e principalmente para o meu bolso. E isso é o mais importante, porque a partir do momento que você começa a gastar demais com o seu carro, isso começa a se tornar inviável, você começa a ficar desanimado do carro que você acabou comprando, ou daquele carro seu que você gosta e que você tem problema, e a hora que você vai de fato para a solução definitiva, a solução vai custar caro para você. Por quê? Porque você já gastou rios de dinheiro, já está cansado de ouvir lorota de outros mecânicos, de trocas de peças, e a hora que chega na hora da solução certa, você está na dúvida se você vai resolver o problema ou não. Então vamos falar um pouco sobre diagnóstico. Eu acompanho muito nas nossas redes sociais, nos nossos canais, comentários da seguinte maneira: tô com um problema no meu carro, luz de injeção acendendo, vi lá no YouTube, vi lá no grupo da família, vi lá no grupo do mecânico, vi lá no grupo de não sei o que o problema do meu carro é esse. Vou trocar essa peça na tentativa de resolver o problema. Pessoal, se for a peça o problema, você vai trocar e vai resolver o problema. Mas e se não for? Você vai trocar uma peça, você vai fazer um serviço que não vai resolver o problema do seu carro. Além de você gastar tempo, você vai gastar dinheiro e vai ter que gastar também dinheiro fazendo um diagnóstico assertivo em uma oficina que segue processos, procedimentos, que tem aparelhos e tem conhecimento para mexer no seu carro. Então, o que eu quero dizer com isso? O diagnóstico é a maneira correta de se chegar à solução definitiva do seu carro. E isso eu quero mostrar um defeito real que nós estamos tendo aqui no carro, que aí eu quero falar para vocês os procedimentos que nós fazemos, os equipamentos, e eu vou mostrar para vocês qual é o defeito que nós encontramos nesse carro. Bora comigo acompanhar e aí a gente vai falar sobre esses diagnósticos. Muito bem, então olha só, recebemos aqui esse Polo 1.0 TSI de um cliente que veio também através de nossas redes sociais. Ele já está com um problema há mais de 4 meses nesse carro, ele fez uma manutenção numa outra oficina e desde que foi feita a manutenção, o carro nunca mais foi o mesmo. Ele sempre está pontuando que o carro fica sem força, o carro não é legal, o carro tem problemas de rendimento, acendendo luz de injeção, e trouxe aqui para nós fazermos de fato o diagnóstico e chegar na resolução do problema. Só que o que eu quero passar para vocês? Quando a gente fala, pessoal, de diagnóstico, o diagnóstico não é só passar o scanner, ver o código de falha e você vai lá e troca aquele componente. O diagnóstico ele vai muito além disso. Por quê? Nós temos hoje eletrônicas muito sensíveis que, se de repente você tiver um problema, por exemplo, num bico, ele vai gerar códigos de falhas que não estão relacionados ao bico. E aí, como é que você faz para descobrir se de fato é um problema no bico ou não? Entendem? Por isso que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só. Aqui em cima da nossa bancada, nós temos apenas alguns aparelhos que nós utilizamos durante um procedimento de diagnóstico. Então nós temos aqui, ó, manômetro de pressão de combustível, teste de bateria, analisador de sistema de ignição, multímetro, pulsadores,
nós temos caneta de polaridade, nós temos também, que está em uso aqui na nossa oficina, o osciloscópio, nós temos o scanner. Tudo isso daqui, pessoal, faz parte de um procedimento de diagnóstico. Mas e aí, André, é necessário usar todos esses equipamentos quando você faz um diagnóstico? Não necessariamente. Depende muito do tipo de problema e da profundidade do defeito. Existem defeitos que só passando o scanner nós vamos conseguir resolver o problema. Mas existem defeitos que você vai ter que fazer testes em outros componentes para identificar o problema. E é isso que eu quero usar de exemplo aqui nesse carro para mostrar para vocês. Bora começar o diagnóstico e vamos te mostrar o passo a passo. Então olha só, como nós falamos de diagnóstico eletrônico, todo diagnóstico eletrônico aqui na nossa oficina começa pela bateria. Por que começa pela bateria? Pessoal, os carros hoje têm uma eletrônica muito complexa. Redes de comunicação, muitos módulos, tudo dentro do carro é elétrico. Então, a demanda energética que o carro tem depende única e exclusivamente de uma bateria. Se você tem uma bateria irregular que não está gerando a tensão correta para o sistema, você vai ter problemas no sistema eletrônico. E muita gente deixa uma bateria passar batido. Então, o primeiro passo do diagnóstico é fazer um teste de bateria. E vejam que nós temos dois aparelhos diferentes que fazem teste de bateria. Mas, Ratner, para que dois aparelhos para testar uma bateria? Vamos lá. A gente faz o teste estático da bateria. O que é o teste estático? É a bateria parada, sem entrar em funcionamento. E o outro, nós fazemos o teste dinâmico da bateria, que é quando ela está em funcionamento, demandando a energia, vendo se está ocorrendo toda a alimentação correta no sistema, para aí sim nós temos a certeza de que todo o sistema está funcionando certo. Muito bom, hein? Tá aí um primeiro passo de diagnóstico. Segundo passo de diagnóstico, nós fazemos uma análise no sistema de combustível do carro. Então aqui, no caso desses motores TSI, que são motores com injeção direta, nós temos duas linhas de combustível. Nós temos uma linha de baixa pressão e nós temos uma linha de alta pressão. A linha de baixa pressão, nós fazemos o monitoramento com a ferramenta específica. A linha de alta, nós diagnosticamos lá pelo scanner. E quando a gente colocar o scanner, eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Então aqui, existe uma ferramenta certa para nós diagnosticarmos e eliminarmos a possibilidade de ser o problema. Vou colocar uma situação hipotética para vocês. Você chegou lá, luz de injeção está acesa, aí você viu lá o código de falha lá no scanner. Você colocou aqueles scannerzinhos que você compra lá pela internet, né? Scannerzinho de 40, 50 reais. Aliás, tomem muito cuidado com isso, tá? Porque esses scanners, eles não têm homologação e eles podem queimar o módulo do seu carro, tá? Então atenção com isso. Aí você coloca aquele OBDzinho lá e você viu lá, sonda lambda. Um defeito muito comum, mais comum de todos. Aí você fala, o problema é a sonda, vou lá e troco a sonda. Aí gasta lá, ó, R$900 numa sonda, mais o serviço, mais o tempo que você teve e o carro continua com defeito. E aí, o problema era a sonda ou não era? Uma sonda pode estar sendo causada por uma alimentação de combustível, pode estar sendo causada por uma bateria, pode estar sendo causada por um sistema de ignição, pode estar sendo causado por um bico que tem irregularidade, pode estar sendo causado por uma compressão de motor, entendem? Então o diagnóstico não é só um procedimento que você vai falar, ah, é a sonda e vamos trocar. Muito pelo contrário. Então, outro procedimento importante. Olha só, aqui nós removemos as velas e as bobinas, mas só que antes de remover as velas e as bobinas, nós conseguimos fazer um teste sem desmontagem do sistema. Então nós temos aqui um analisador de sistema de ignição que faz análise por indução. Você encosta essa ponta aqui na bobina enquanto ela estiver em funcionamento e através do aparelho você vê o funcionamento correto do sistema de ignição. Se está funcionando dentro dos padrões certos ou se não está. Imagina o seguinte, olha só, imagina não, isso é uma realidade. A bobina aqui, ó, você consegue ver o desgaste físico dela. Você consegue ver se ela está quebrada, se ela está trincada, se ela tem algum problema nos conectores, se ela tem alguma fuga de corrente.
Mas e a tensão que ela está gerando? Você consegue ver? Você não consegue ver. Como é que você vê isso? Através de aparelhos. E aí sim, você consegue determinar se o sistema de ignição está funcionando corretamente ou não. Olha só, vocês estão vendo aqui a coloração da vela, ó? Essas duas estão iguais e olha essa daqui, ó, como é que ela está preta. O que isso significa? Que já temos um problema aqui nesse cilindro. Então olha aí, já com um procedimento de diagnóstico, nós já conseguimos identificar que temos um problema aqui nesse cilindro. Então, já ficou aí o caminho a se seguir. E aí nós temos outros aparelhos aqui também, que se há necessidade, nós utilizamos. No caso, um aparelho muito importante que nós utilizamos aqui e que nós matamos 90% dos defeitos. Câmera boroscópica. Pessoal, vocês não sabem como essa ferramenta é importante. E isso daqui nos ajuda muito em diagnóstico. E eu vou mostrar para vocês que nós resolvemos o defeito desse carro com esse aparelho. Não foi nem com scanner, não foi nem com analisador de ignição. É claro, eles nos ajudaram a chegar ao diagnóstico? Sim, mas nós matamos o defeito com esse aparelho aqui e aí eu vou mostrar para vocês. Vamos colocar o scanner lá e eu vou mostrar uma coisa para vocês. Muito bem, agora nós vamos aqui para uma parte importantíssima do diagnóstico, que é de fato o scanner. O scanner, pessoal, ele nos dá várias informações preciosas, só que nós precisamos saber interpretar o que ele está nos falando. Muitos profissionais e muitas pessoas aí só olham para o código de falha, e isso é um grande erro. O código de falha, ele te dá um caminho a se seguir, porém, o defeito que vai estar apresentando nem sempre está ligado diretamente ao código de falha que ele apresentou. Então, olha só, quando a gente faz o diagnóstico scanner, nós conseguimos ver os códigos de falha e nós conseguimos ver aqui, olha só, os parâmetros de funcionamento. E aqui nós temos informações valiosíssimas, que se você não souber interpretar cada uma delas, o diagnóstico vai ser errado. E é aqui o ponto onde muitos erram. Aqui, ó, nós temos mais de 400 parâmetros que nós precisamos analisar. Muitos e muitos e muitos parâmetros. Vamos dar um exemplo de um aqui? Olha só, deixa eu encontrar aqui. Nós já fizemos o diagnóstico nesse carro, tá? Nós já identificamos qual é o problema e nós já identificamos irregularidades. Só que eu vou te mostrar uma coisa aqui, olha só. Porcentagem de álcool no combustível, 93%. O que isso significa? Significa que o sistema ele está lendo e interpretando que tem 93% de álcool no combustível. André, esse carro está rodando só na gasolina. Como é que pode estar mostrando que está andando aqui quase 100% no álcool? Alguma informação está errada, o cálculo do sistema de injeção está sendo irregular e ele está alterando a porcentagem de álcool. Olha só. Então aqui está uma informação muito importante que nós precisamos levar em consideração na hora do diagnóstico. Qual o combustível que está no carro? É gasolina? Então ele não deveria estar com essa porcentagem. Alguma coisa está afetando o bom funcionamento dele. Entende? Então, tudo isso daqui, ó, precisa ser analisado de maneira assertiva e técnica. Porque se algum desses dados aqui, ou alguns, estiverem fora, você começa a montar a linha de raciocínio para os defeitos que nós temos no carro. E aqui nós já vimos vários parâmetros fora de funcionamento. Só que aí, os parâmetros que estão fora são relacionados diretamente ao defeito que o carro tem? Sim. E aí eu vou mostrar para vocês lá na frente como que nós descobrimos o problema principal desse carro. Então aqui, ó, tá uma análise importantíssima que muitas pessoas não levam em consideração e muitos nem leem isso daqui. Você sabe por quê? Cara, olha como é chato olhar isso aqui, né? É muito chato ficar tendo que olhar isso daqui, andar com o carro, ver se tá de fato funcionando tudo certinho. Só que essa é a diferença entre o diagnóstico assertivo e aquele diagnóstico que você vai ficar trocando peças desnecessárias
e gastando rios de dinheiro na tentativa de arrumar o carro. O nosso trabalho aqui é ser assertivo na solução que nós entregamos para o cliente. Importantíssimo. Agora eu vou mostrar para vocês qual foi a ferramenta e o procedimento que nós utilizamos para descobrir o defeito desse carro. Temos uma câmera boroscópica aqui de alta resolução que nós conseguimos colocar em lugares que nós não conseguimos chegar sem a desmontagem. Então, por exemplo, quero fazer uma análise na parte interna de motor. Para fazer isso, eu precisaria desmontar o motor, não? Nem sem. Com a câmera a gente consegue. Então vem cá que eu vou te mostrar como é que funciona. Eu vou colocar aqui no primeiro cilindro para vocês verem a diferença. Olha só. Estamos com a câmera lá no primeiro cilindro, ó. Notem que olha só como é que ele está sequinho lá dentro, ó. Nós vemos ali, ó, o nível de carbonização natural que nós esperamos aqui mesmo, pela quilometragem do carro, pela vida útil. Então, nesse cilindro aqui, ó, ele está normal. Agora, vamos para o cilindro que nós identificamos o problema? Estamos aqui no terceiro cilindro e olha só como é que está úmido lá dentro, ó. Olha como é que está bem úmido. O que significa isso? Significa que nós estamos tendo algum líquido lá dentro em excesso ou que não esteja queimando corretamente. Olha só como é que ele está até refletindo a luz da nossa câmera. Olha lá. Ó. E aí, ô Hatler, como é que você fez para descobrir o defeito desse carro? Olha só. A ponta dessa câmera, ó, ela vira. Ó. Olha só que legal. Ó. Nós conseguimos mover ela. Então, nós colocamos ela lá dentro do cilindro e a gente consegue virar ela completamente para fazer um diagnóstico mais assertivo em vários pontos do cilindro, olha lá. Ó. E o que eu quero mostrar para vocês é bem aqui. Ó. Vocês estão vendo essa bolinha aqui? Ó? Essa bolinha é a ponta do bico injetor lá dentro do cilindro. Vamos ver se ele vai apresentar o defeito? Liga a ignição. Desliga. Liga. O defeito, pessoal, ele está intermitente, tá? Como é que nós descobrimos aqui? Tem horas, não é toda hora, que o bico fica jogando um monte de combustível ali. Ou seja, ele está com um grande problema de vedação no bico. Vejam que ao redor dele ali, ó, está tudo úmido. Por quê? Porque a hora que nós ligamos o carro, ele começa a jogar um excesso de combustível. E é isso que está causando, ó, esse monte de líquido que nós vimos aqui, ó, em cima do pistão. Ou seja, nós identificamos o problema principal desse carro com uma ferramenta. E ela está ligada diretamente ao scanner, às ferramentas que nós utilizamos para analisar? Não. Então vocês veem como o procedimento de diagnóstico ele é importante e o procedimento de diagnóstico, muitas vezes, ele abrange coisas que nós não esperamos a hora que a gente está fazendo a revisão no carro. Então olha aí, ó, com uma ferramenta importante, nós conseguimos detectar um problema e o melhor, sem desmontagem. Nós não desmontamos praticamente nada. Removemos aqui as velas, removemos alguns componentes, mas são componentes básicos que rapidamente você consegue tirar e colocar novamente. Então vocês estão vendo? Essa é a importância do procedimento de diagnóstico. E diagnóstico assertivo usam aparelhos, técnicas, conhecimento específico para a gente chegar de fato na solução do problema sem ficar trocando peças desnecessárias. Vamos para a solução do problema? Porque agora sim o cliente vai ficar contente em resolver de fato o problema do carro dele. Polo já totalmente desmontado, então já tiramos aqui os bicos, já tiramos coletor, já tiramos bomba de alta, já fizemos a desmontagem de toda a pressurização. Para concluir o diagnóstico, o que nós concluímos? Infelizmente, mais um caso de descaso aqui na nossa oficina. Pois é, mais um carro mal cuidado por outras oficinas. Vamos ver o que eu estou falando? Olha só.
Todos os componentes estão organizados aqui em cima da bancada depois que nós fazemos a desmontagem. Por que a gente faz isso aqui, pessoal? Porque nós ainda continuamos o diagnóstico mesmo após a desmontagem. Então, olha só, todo o conjunto aqui de filtro de ar que está em ordem, vamos só higienizar e vai ser remontado. Pressurização em ordem. Coletor de admissão, olha só. O coletor, qual que é o histórico desse carro? Há 4 meses atrás, o dono desse carro aqui passou por uma outra oficina, fez alguns serviços, nos mostrou lá a ordem de serviço do que ele fez e voltou a dar problema. Mas desde quando o dono mexeu nesse carro, esse carro nunca mais foi o mesmo. É claro, do jeito que nós encontramos algumas coisas aqui, definitivamente não ia ser do mesmo jeito mesmo. O carro ia ser muito ruim. Então, olha só. Coletor, ó, tá cheio de óleo. Pessoal, essa quantidade pouca aqui de óleo é esperada aqui, tá? O que nós vemos lá, ó? Lá dentro, tá vendo aquele vermelhinho lá dentro, ó? É a membrana que tem ali, tá? Existe um upgrade que nós fazemos aqui nesse coletor para diminuir essa quantidade de óleo aqui, tá? E é exatamente tirando essa membrana original e colocando uma válvula de retenção aqui que melhora esse fluxo entre essa parte daqui e a parte do respiro do motor, tá? Então, um upgrade que nós fazemos. Vamos fazer também a limpeza no water cooler, que ele está cheio de óleo. Vamos trocar o filtro de ar, que eu não gosto dessa marca. Vamos trocar aqui a bateria. Vamos colocar a bateria nova, porque nós testamos, ela está ruim. Vamos fazer aqui a limpeza do corpo de injeção e olha só. Um corpo de injeção de 4 meses, pessoal, não era para estar desse jeito, tá? Olha só como é que ele está muito sujo. Só que por dentro, olha só, para criar essa carbonização aqui, ele deveria estar aqui no mínimo uns 10, 15 mil quilômetros. Então a gente vê que também não foi feita a manutenção certa. As velas e as bobinas nós vamos reutilizar, porque elas estão boas, as velas foram trocadas, foram aplicadas corretamente, então nós só vamos fazer a limpeza nelas e vamos reutilizá-las. Tá? E aqui, ó, o principal problema. Lembra que nós fizemos lá com o teste da câmera boroscópica? Aqui, ó, a gente consegue fazer a confirmação, ó. Primeiro, segundo e terceiro cilindro, que era o cilindro que estava com falha. Tanto é que até a coloração da vela, ó, tá diferente. E olha só a coloração da ponta do bico, ó. Olha como é que esse daqui está bem limpinho e olha esse daqui como é que está bem preto. O que significa? Que esse cilindro aqui, ó, está sofrendo com excesso de combustível. E qual que é o maior problema de um motor sofrer com excesso de combustível? Principalmente o motor turbo pode ter calço hidráulico, pessoal, e destruir o motor por causa de um bico com problema. Tá? Então é por esse motivo que nós vamos substituir os 3 bicos desse carro, tá? Por quê? Porque ele já passou por um procedimento de limpeza 4 meses atrás, segundo o dono e segundo a ordem de serviço que ele nos apresentou, e também temos uma recorrência de defeitos, né? Porque se realmente foi feita a limpeza, estamos com uma recorrência de defeito. Então, para evitar maiores problemas, vamos fazer a substituição desses bicos. E é bem comum, tá, pessoal, esses bicos de TSI apresentar problema, tá? Só que o maior problema tá aqui e também pela falta de procedimento de trabalho. Olha só como é que tá essa bomba de alta. Vocês estão vendo essa gosma que cria aqui dentro, ó? Isso aqui, pessoal, é proveniente do etanol, tá bom? Ratner, você recomenda esses carros andarem no etanol ou você é contra o etanol? Pessoal, eu não sou contra o etanol, não. Aliás, esses carros eles foram desenvolvidos para andar com etanol. Só que o que nós recomendamos aqui? O uso só do etanol causa esse tipo de problema. Então, para evitar isso, o que nós aqui recomendamos? Anda 3 tanques de etanol, 1 tanque de gasolina. 3 de etanol, 1 de gasolina. Aí você vai prevenir disso daqui que aconteceu não acontecer mais. Por quê? O que ocasiona isso daqui é o etanol, tá? É o etanol que ocasiona essas borras aqui dentro, tá? A gasolina, por ser um combustível com uma detergência superior ao etanol, ele previne e mantém isso daqui sempre limpo. Então, você utilizando 3 tanques de etanol, 1 de gasolina, isso daqui ó, vai prevenir de acontecer. Fora também os tratamentos preventivos de combustível, que você também pode fazer para evitar que isso daqui aconteça. E na hora que nós formos fazer a montagem, a gente fala disso.
Mas e aí, Ratner? Essa culpa aqui, ó, é do mecânico que mexeu ou é do dono do carro? Pessoal, pode ser dos dois, pode ser de um só, mas o que eu falo e o que eu vou resumir aqui para vocês, tá? Se isso daqui foi culpa do mecânico, é por falta de conhecimento. Não se atualizar tecnicamente, não saber quais são os defeitos mais crônicos de cada serviço e também não saber fazer o serviço corretamente. Pode ser problema também do dono do carro? Pode. E se o dono do carro que resolveu fazer isso daqui? Muitas vezes, o mecânico falou para o dono do carro, olha só, precisa resolver esse problema, mas só que o dono do carro não quis resolver. Falo para vocês também, pessoal, que isso é culpa do mecânico. Porque a partir do momento que o mecânico colocou a mão no carro, ele é responsável por tudo o que acontece. Então, se de repente, Ratner, você fez a desmontagem aí de tudo, você diagnosticou, viu que tem um problema no bico, viu que tem um problema na bomba, precisa substituir. E se o cliente não quiser fazer? Pessoal, se o cliente não quiser fazer, nós não vamos remontar o carro, porque é nossa responsabilidade tudo o que vai acontecer com o carro. Você imagina se eu monto um bico desse daqui ou uma bomba dessa daqui, o dono do carro sai, quebra o motor e quem vai ser responsável pelo reparo do motor? Vai ser a minha oficina. Então, se eu tiver que escolher entre fazer o serviço certo e me responsabilizar e fazer o serviço errado e não me responsabilizar, prefiro me responsabilizar pelo serviço certo, tá? Então, é por isso que aqui na nossa oficina não sai serviço errado, não sai serviço pela metade. O cliente não manda no nosso serviço, ele manda apenas no bolso dele. Porém, se ele não tiver a disponibilidade financeira de investir no carro dele, ele pode procurar uma outra oficina mais barata. E foi o caso que aconteceu aqui. A hora que o dono me mostrou a ordem de serviço dos serviços que ele fez, pessoal, um serviço ridicularmente baixo, custos baixíssimos, custos ridículos que não pagam o custo de uma oficina. E aí está explicado o porquê o mecânico não consegue fazer atualizações técnicas. Porque cobrando valores baixos, muito abaixo do mercado, com certeza ele não vai conseguir se desenvolver tecnicamente. Ele não vai conseguir comprar equipamentos. Ele não vai conseguir montar uma estrutura de oficina para atender os clientes e resolver o problema. Então, tá aí. Muitas vezes é erro de procedimento, mas na grande maioria é erro do profissional que se sujeita a fazer isso daqui. Pois é, né? Vamos resolver? Agora nós vamos fazer a higienização técnica de tudo isso daqui, vamos deixar tudo zerado e vamos fazer a substituição dos componentes para deixar tudo certo e, de fato, resolver o problema do dono do carro, porque é exatamente para isso que nós estamos aqui e o melhor, com 6 meses de garantia, hein? 6 meses de garantia. Que oficina faz isso por você? Só a Ratner faz isso por você. Você sabe por quê? Porque nós confiamos nos nossos processos de trabalho, nos nossos equipamentos e na nossa expertise de resolver problemas. Muito bom, bora lá! Agora sim, olha só, fizemos aqui toda a descarbonização com a máquina de casca de nozes e vamos ver agora como é que ficaram os dutos de admissão. Rapaz, olha que limpeza, agora dá para ver a válvula, olha só! Agora ficou bom o negócio, hein? Prontinho para ser montado, retirado toda aquela carbonização. Isso daqui é um procedimento importantíssimo para fazer em todos os carros que têm injeção direta e carros de injeção indireta também. Porque deixando esses dutos aqui livres de carbonização, você tem um fluxo muito melhor do ar aqui dentro. Bom demais, hein? Vamos ver as peças lá em cima da bancada agora? E aqui em cima da bancada, agora as peças. Olha só, todos esses componentes que vão ser reutilizados passaram por higienização técnica para serem remontados. Olha só o coletor de admissão, ó, fizemos a higienização, tiramos todo aquele óleo, toda aquela carbonização dos dutos. Componentes que vão ser reutilizados, olha o trato que a gente dá, não parece uma peça novinha, ó? Mas não, olha aí, é o trabalho que nós damos aqui. O corpo de injeção, olha só, parece que é um corpo novo esse aqui, não? Mas não é, é o original do carro. Agora, limpinho e pronto para montarmos no lugar novamente.
o trocador de calor, o water cooler, né? Olha aí, ó, tiramos todo aquele óleo, todos os parafusos devidamente higienizados aqui também. Vai receber o filtro de ar novo, filtro de combustível. Estão recebendo os 3 bicos novos, originais da Volkswagen. Olha aí, ó, eles já estão na flauta aqui, ó, muito bom. Está recebendo a bomba de alta novinha, original também Volkswagen. Bobinas e as velas vão ser reutilizadas, mas olha aí, ó, a gente deu um trato nas velas, ó, tiramos toda aquela sujeira, carbonização, para fazer a remontagem. Está recebendo uma bateria nova Eliar, 2 anos de garantia. Pessoal, só recomendo Eliar, só essa bateria é boa. E está recebendo também o tratamento de combustível, o DFI Cleaner, que é para tratamento de injeção direta, e o Catalytic Cleaner, para nós fazermos também a limpeza no catalisador. Como nós tínhamos um bico que estava injetando muito combustível, esse excesso de combustível vai parar lá no catalisador. Então nós vamos fazer a limpeza tanto do sistema de injeção, quanto também do Catalytic Cleaner. Aí muitos devem me perguntar, André, você já está fazendo a manutenção de todo o sistema de injeção? Para que colocar o aditivo? O aditivo é para continuar dando sequência à limpeza que nós estamos fazendo. Temos componentes que nós não desmontamos. Por exemplo, a bomba de baixa, tubulação de combustível, a parte interna lá do motor, carbonização em cima da cabeça de pistão. Esses produtos vão eliminar e fazer a limpeza em componentes que nós não temos acesso à limpeza sem a desmontagem. Por isso que nós utilizamos os produtos via tanque. Muito bom, hein? Agora sim, só montar isso daqui e deixar o carro zerado. Vamos acompanhar como é que vai ficar no final esse carro? Muito bem, pessoal, olha só. Serviço do Polo já finalizado, todos os problemas de injeção já resolvidos. E agora nós estamos aqui na parte dos acabamentos. E eu quero mostrar para vocês, em detalhes, o que nós fazemos. Olha só. O padrão da nossa oficina é entregar o carro limpo, por fora e por dentro, e o motor também limpo. Só que para isso nós temos procedimento de limpeza para todos esses componentes. Então a gente dá um trato bacana, olha só. Nós temos aqui, ó, produtos específicos para cada tipo de lavagem. Então nós temos o produto alcalino, nós temos o produto ácido, que aí depende muito de que tipo de componente nós estamos limpando. Algumas partes a gente passa o pincelzinho, que é para tirar a maior parte da sujeira. E aqui, ó, nós estamos fazendo agora a lavagem com a VAP, tirando aí toda a sujeira e deixando tudo limpinho. Muito bacana, hein? Vamos ver os próximos passos? Muito bem, pessoal, chegou a hora de nós entregarmos o Polo. Então, problema resolvido e olha só, agora sim o cliente vai ficar feliz e contente em ter o carro dele de volta como era, hein? E eu quero mostrar uma coisa para vocês, olha só o nível de detalhes que nós entregamos todos os carros aqui, ó. Nós estamos agora fazendo os acabamentos finais. Vocês viram aí a lavagem do motor? Então olha só como é que ficou, que bacana, hein? Não parece um motor novinho que acabou de sair da fábrica? Nós também fazemos os detalhamentos em todos os componentes plásticos do carro. Olha só que diferença, ó. Vamos fazendo os acabamentos com produtos de alta qualidade, se atentando aos pequenos detalhes. Muito bom, hein? Olha aí, ó. Usamos produtos da Vonix, que são referência aí no mercado, não? Muito bom. Olha só, tem até um pincelzinho aqui, ó, que a gente aplica lá nos pneus. Bacana, não? É cuidando assim dos mínimos detalhes que o cliente recebe seu carro. Então é isso aí. Enquanto nós finalizamos esse carro, nós vamos também finalizando esse vídeo. Então vocês viram aí a importância de um procedimento de diagnóstico. Então olha só, quando o carro tem alguma luz de anomalia, algum problema, alguma irregularidade, pessoal, não é só, troca essa peça que vai e dá certo. Não é assim que funciona. Vocês viram a quantidade de equipamentos que nós utilizamos e os processos que nós fazemos para ter uma assertividade no diagnóstico. E isso evita de ficar tendo que trocar componentes desnecessários. Aliás, tem um ponto muito importante que eu vou falar aqui agora no final do vídeo. Esse carro aqui, nós tivemos problemas com os bicos novos que nós compramos, tá? Compramos aí 3 bicos e os bicos eram, pessoal, falsificado. Triste, não?
Como é que nós descobrimos isso? Na hora de fazer a instalação, nós verificamos que os bicos não procediam com o padrão de um bico novo. Isso é uma expertise que só um mecânico com experiência tem, porque ele se atenta aos detalhes. Bom, como nós aqui nos atentamos a todos os detalhes, até do acabamento do carro, imagina do serviço que nós estamos fazendo. Então é disso que eu estou falando. Procedimento diagnóstico, não fique acreditando em tudo que você vê em internet, rede social, YouTube. Sempre leve para um especialista para aí sim ele dar a definição correta para a resolução do problema do teu carro. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no nosso canal, deixe teu comentário aqui embaixo, deixa o like, que isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Aquela pessoa que já está sofrendo aí com diagnóstico, já levou em 3, 4 oficinas e não resolve o problema, leva num lugar onde tem procedimentos assertivos. E aonde que é esse lugar? É aqui, ó, na Ratner Centro Automotivo. Óbvio, aonde cuidamos muito bem de você e do seu carro. Certo? Então é isso aí, mais um vídeo ficando por aqui e até a próxima!